Nosso amigo da vida, Histórias da Vida nos Passos do Mestre, do Roberto Lúcio, pelo Espírito de Carlos. E esse livro conta a experiência de um médico espírita que pertence à Sociedade Brasileira de Médicos Espíritas, né? E ele, então, trata com várias questões psiquiátricas dentro do hospital em que ele trabalha e, ao mesmo tempo, ele vê à luz da doutrina espírita várias questões. E eles também recebem muitas informações, né? Então, tá ouvindo? Tá. Uma delas é um livrinho, como eu acho que eu mostrei, né, para vocês. É um livrinho fininho e ele é contado em vários títulos, e nós escolhemos para falar aqui com vocês o título As Faces do Poder. E ele aqui, na verdade, ele fala mais, dando o exemplo daquelas pessoas que se comprometem com a vida pública, aonde é muito fácil se perder, né? Porque quando se tem aquilo que se acredita ser o poder, é muito mais difícil a prova para o espírito para se manter lícito, reto, dentro dos objetivos, né, que é traçado para todos nós nessa caminhada terrena. Ou seja, de crescimento moral, de boa conduta. Então, eu não vou entrar diretamente no caso dos poderosos da Terra, porque ele também nos coloca várias coisas muito interessantes que levam na questão de sermos livres ou não. Porque nós lutamos por uma liberdade, mas na maioria das vezes, até que alcancemos um conhecimento, um sentimento sobre nós mesmos, para que aí então comecemos a escutar o que vem de Deus, através do exemplo do Mestre Jesus, através das explicações, no nosso caso, dos espíritos, né? Então, a maioria de nós, em algum momento da vida, acaba sendo sempre influenciado. Não, eu sou livre, mas se meu pai não deixar, eu não vou fazer tal coisa. Claro, não estou dizendo isso com coisas erradas, mas aí a gente vai pelaquele foco, né? Já é um adulto, mas como o pessoal costuma dizer, ai, tá sempre na barra do papai, da mamãe. Quer dizer, não é livre, porque ainda sofre a influência de um outro adulto e não tem opinião própria. Porque receber influências positivas, se a gente as acolhe por livre e espontânea vontade, perfeito. Mas, muitas das vezes, o que nós acabamos fazendo é seguindo o fluxo. Nós não paramos, não pensamos, não questionamos a estrada que resolvemos pegar. Sabe aquela Maria vai com as outras? Ou tem um dito muito legal que eu gosto, segue o fluxo. Né? Quando a gente está meio perdido em algum lugar, todo mundo diz assim, olha,
segue o fluxo. E aí? Hoje foi um dia, eu segui o Waze e ele me mandou por um lugar que eu achei que acabou sendo mais demorado. Ele dizia que não, mas enfim, que estava tudo fechado, mas, né? Então, a gente às vezes tem que ter a liberdade de dizer, não, eu não vou por ali, eu vou por aqui. E eu até pensei em pegar outro caminho, e eu digo, não, se ele está dizendo é porque o outro caminho deve estar também muito congestionado. Mas, quando a criatura opta pelo serviço desinteressado em favor dos demais, livra-se das amarras do poder, condicionante dos grupos e ideologias, possibilita o indivíduo a compreensão da realidade íntima dos outros, coloca-o em condição da percepção da dor e desafios alheios e fornece-lhe inumeráveis maneiras de bem proceder para a realização do seu papel. Porque todos nós temos um papel a cumprir. Uns como filhos, cuidando dos seus pais, vivendo com eles. Outros como pais, cuidando de filhos que, de alguma forma, necessitam, têm uma dependência, né, psicológica, uma deficiência, que vão depender dos pais, até quando eles puderem exercer essa função. Então, é uma necessidade que se impõe. E para isso, nós temos que saber como usar essa condição. Porque não basta só exercer uma função por obrigação. Essa função tem que ser para o serviço desinteressado em favor dos demais. Porque quando a gente trabalha em função dos demais, a gente faz o que é melhor para todos. Nós não podemos pensar única e exclusivamente em nós mesmos, né? Eu vou cuidar de todo mundo aqui da casa espírita, mas vai ser tudo como eu quiser. Não é assim. Jesus não fez assim. Ele chegava, falava, conversava. Ele nunca disse, façam assim, deixa de comer tal coisa. Não. Ele dividiu o pão, ele ofereceu os seus ensinamentos. Ele deu, como os jovens dizem, a letra, né? Deu a letra, quer dizer, sabe, tá aí, tá aqui, se quiser olhar, nós somos livres, mas nós mesmos nos acorrentamos. Então ele continua dizendo, na visão sábia do Cordeiro de Deus, o poderoso não é aquele que se apodera de alguns mecanismos sociais para comandar ou tiranizar os outros, fazendo-se na realidade em escravo do lugar em que se posicionou. Por exemplo, nós temos eleições esse ano. Não vou puxar por política, não é isso. Mas
nós precisamos saber o porquê que nós estamos colocando alguém que deve nos servir. Porque nós não estamos fazendo favor a ninguém. A pessoa que é eleita, seja por um cargo municipal, estadual, federal, seja para um cargo na casa espírita, ela ali está para servir. Ser um presidente, um secretário, um coordenador de estudos na casa espírita não é uma posição de, olhem, eu sou o fulano, me respeitem. Não, na verdade, isso deveria ser ao inverso. Olha, eu estou o presidente, o que eu posso fazer? Como eu posso lhes servir? Olha, eu estou coordenando os estudos. Como eu posso passar esse conhecimento para vocês? Porque eu fui colocado nesta posição porque confiaram em mim. Me colocaram para trabalhar para os outros. E não para que eu me sinta no salto alto do estão vendo como eu sou importante? Não. Todos aqueles a quem nós colocamos numa posição pela nossa própria vontade, elegemos pela nossa própria vontade, são, na verdade, devedores a nós, no sentido de que devem nos servir da melhor maneira possível, porque damos crédito a esta pessoa, na função em que, de alguma maneira, contribuímos para que ela ali estivesse. E isso, saber disso, colocar isto em prática, é ser livre. Porque eu tenho que ter a liberdade de chegar para o presidente da minha casa e dizer, olha, isso aqui não está muito legal, o que tu acha de mudar aquilo? Ai, não, eu não vou falar porque é o presidente da casa. Mas é uma pessoa igual a mim. E se ele está ali, foi porque, de certa forma, eu também contribuí para que ele ali estivesse, ou ela, né? E esta pessoa, nesta posição, mais do que qualquer um, precisa ter a humildade de escutar. Aquele, né, que tanto se eleva, acaba sendo o menor entre todos. Jesus não se colocou nunca como rei, porque o reinado dele não era desse mundo. Por quê? Porque o reinado para nós significa ostentação de poder. E o reinado de Jesus é o do amor, é o da igualdade, é o da caridade, é o da fraternidade. Então, ele se coloca como o último, o mais simples, que falava com mansidão, o que nunca se impôs e que não nos impôs nada, apenas se colocou como exemplo do que é o bem e o amor maior.
Ser poderoso está diretamente ligado à condição extenuante de manter neste estado e de um momento para o outro perder tudo isso e ver-se na postura de comandado. Porque uma hora nós estamos ali, outra hora nós estamos aqui. Hoje eu mando nos meus filhos. Amanhã, talvez eles precisem mandar em mim para me conduzir no melhor caminho, nas minhas dúvidas, nas minhas incertezas, como um dia eu os conduzi também. O poder do homem é uma montanha russa com inúmeras sinuosidades, onde subidas de esforços são seguidas de quedas vertiginosas. Porque nós estamos ainda assim num plano de provas e expiações. E por isso precisamos das quedas para valorizar a subida. Não se tem aquilo que não se pode perder. Nós não temos nada. Somos livres no pensamento e nas atitudes que tomamos por nossa consciência. Mas não temos nada. Porque nem o nosso corpo nos pertence. Ele se aniquila, ele falha, e muitas vezes sem a nossa vontade, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa que mais se cuidou, que faz atividade física, que come tudo bonitinho, teve um tumor no cérebro e morreu aos 30 anos. Não que não seja importante fazermos atividade física, nos alimentarmos bem, mas nós não comandamos diretamente. Indiretamente, sim, cuidando, procurando bons pensamentos, a gente sabe de tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa máquina, muitas vezes, começa a falhar sem que a gente quisesse que ela falhasse. Então, tudo que nós podemos perder não nos pertence. A única coisa que nos pertence somos nós mesmos. E nós vamos como espíritos, sem nada, e voltamos para cá sem nada. Nus, pequenos, frágeis, dependentes, não é? Não é livre aquele que para agir tem. Sabe aquela história do tem que? Tem que atender os interesses dos que lhe sustentam no cargo de comando. Eu cuido da fulana de tal, mas eu vou ter que ganhar tanto para isso, eu quero um carro para levar e buscar, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Né? Quer dizer, você não está servindo, você está exigindo. Não estamos falando de questões profissionais, né? Uma cuidadora tem a sua razão, precisa dos instrumentos para cuidar de alguém que necessita de cuidados específicos. Ponto final, tá? Eu estou falando de atitudes que a gente faz e não tem que dar satisfação a ninguém,
a não ser a nossa própria consciência. Aí vocês vão dizer, não, Maureen, mas eu assim, ó, até na casa espírita eu tenho que dar satisfação de como é que está o trabalho, por exemplo, do atendimento fraterno, né? A gente tem que dar algum retorno. Sim, dar retorno é natural. Mas, se eu estou pleno de estar fazendo o que é certo, eu estou simplesmente reportando resultados. Mas eu não estou fazendo porque eu tenho que, porque senão vão me tirar. Porque eu tenho que agradar. Não é assim. Eu tenho que agir corretamente. Essa é a liberdade. Livre é somente a criatura que pode caminhar em quaisquer lugares, agir de acordo com a consciência sadia em todos os momentos e que pode permitir-se estar ou partir sem as amarras que lhe fazem prisioneiros das afeições interesseiras e das paixões em suas diversas maneiras de se expressar. E aqui ele pega pesado, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que dizem, não, porque eu não posso, porque eu tenho que fazer aquilo para tal pessoa, porque eu tenho que fazer aquilo outro, porque eu tenho que ir na casa espírita 5 dias na semana. Então eu não consigo cuidar dos meus pais. Será que essa consciência está tranquila? Será que ela está livre de qualquer outra imposição? Eu não acredito, porque o que nós aprendemos aqui é, em primeiro lugar, a nossa caridade, o nosso amor em ação está e deve sempre estar, em primeiro lugar, na família. Porque foi ali que nós fomos colocados para os primeiros ensinamentos. É ali que nós vamos ter que exercitar o bem-querer, a paciência, a indulgência, o respeito, o amor, mesmo com qualquer diferença que o nosso lar possa nos fazer enfrentar. Porque família é assim, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo gosta das mesmas coisas e nem todos seguem os mesmos caminhos. E respeitar a individualidade de cada um, se fazendo também respeitar, mas não por imposição, mas por amor. Aí faz a diferença. Então, olha, a casa espírita, eu vou ter que começar a vir 2 vezes por semana, porque eu vou ter que, os outros dias, exercer funções na minha casa. Liberdade é quando a gente não se obriga pelas paixões. Não, mas eu amo trabalhar na casa. Tá ótimo. Só que tu tem o teu aprendizado lá no lar que tu precisa também. Precisa resolver. Não adianta vir aqui para a casa espírita, varrer, passar paninho e tudo, deixar tudo lustroso, se a tua casa está toda bagunçada e suja. Limpa a tua casa. Depois vem para a casa espírita. Porque é importante estar aqui.
A gente necessita desse apoio, dessas energias, mas não podemos fugir às nossas obrigações, que devem ser feitas com amor, porque daí elas não doem e nem nos adoecem, elas nos engrandecem. Aquele que não tem uma pedra para descansar a cabeça, que não se prende aos traços da aparência, não se ocupa a aliciar parceiros para os intentos que serve somente a lei divina e age de acordo com a retidão do coração, sem coadunar com o erro ou a conveniências. Este sim conhece a liberdade e, por sua responsabilidade, adquiriu o poder de atuar em todos os instantes dentro do que recomenda e direciona a sua consciência. Porque nada melhor do que dizer se estamos certos ou errados é silenciar e ouvir a nossa própria consciência, ou escutar Deus em nós, que nos guia, que nos orienta, que nos faz, através da consciência, que nós consigamos perceber quando não estamos caminhando de forma que assim consigamos seguir a nossa caminhada livres, mesmo com tantos pesos, com tantas dificuldades, mas a mente e o coração libertos. E só para encerrar, Jesus nos disse: tomai de mim o meu jugo, pois ele é leve. E o jugo, eu acho que todos devem saber, é aquele aparelho que mantém, por exemplo, os animais juntos, unidos, para exercer uma função em um moinho, por exemplo, ou ao carregar, levar, deslocar uma carroça. Se nós estamos unidos nesse jugo, se nós não acompanharmos aquele que está ao nosso lado, nós seremos arrastados. Ou se resolvermos não ir para a mesma direção que o outro, nós iremos ficar parados no mesmo lugar. Porém, podemos ainda fazer pior, escolher a companhia errada nesse jugo. Porque Jesus nos disse: meu jugo é leve. Então, tomai de mim o meu jugo. E aí, o jugo, sendo aquele aparelho, o comando dele faz com que não pese nem para um, nem para outro. E aí Jesus diz: se quem está do outro lado da peça é Jesus, o caminho é único, o da retidão de propósitos, o da vivência da lei em sua maior expressão, que é o amor. O da vivência da lei, que é o amor. A retidão de propósitos. Não é fácil, mas não é impossível. Porque Jesus já mostrou através do seu exemplo que o jugo dele é leve e nos convida a nos colocarmos ao seu lado. Então que usemos da nossa livre
vontade para escolhermos Jesus, para dividir o jugo, que aí sim a gente conseguirá trilhar, mesmo com muita retidão e se esforçando ao máximo para a vivência da lei divina, que é o amor, conquistar sem peso, sem amarras, sem sofrimento, apesar da dor, a elevação que tanto buscamos para alcançar a plenitude da felicidade. Então, que saibamos, organizar o nosso pensamento, a nossa vontade, à luz do Mestre Jesus, a servir e escolher quem queremos que nos sirva, de qual maneira, e aceitar cada um como é. Assim, nós estaremos construindo a nossa liberdade plena, porque quem não julga não é julgado. Que Deus e nosso amado irmão Antônio, seja que é lembrado nesse dia de hoje, Santo Antônio, nosso Frei, esteja com cada um de nós, nos iluminando e nos fortalecendo nessa caminhada. Obrigada.